Oiê! Hoje, entre plantas e panelas, a gente vai contar um pouquinho sobre a história do A5 e sobre a inserção no mercado de trabalho do arquiteto. A ideia foi criar esse quadro para vocês se aproximarem um pouquinho mais de nós, né, enquanto pessoas, já que no Instagram a gente deixa mais como portfólio. E hoje a gente vai mostrar uma receitinha de risoto de cogumelo. Que a gente sempre faz enquanto comemora e conversa sobre a vida. Bora? Sim. Então vamos. Eu vou pegar. Gente, eu vou conversando aqui com vocês enquanto pico uma cebola e vou descascar uns 2 dentes de alho. Acho que tá bom. Eu acho boto que é mais. suficiente. Mas tá bom. Então, a gente tá aqui hoje, eu e a Vit, mas nós somos sócios do A5 Arquitetura e nós somos 5 sócios, todos arquitetos. E a gente se conheceu na faculdade, né? Sim. E no 7º período, a ideia partiu da Giovana, que a gente sempre quis, né? Ter um escritório. Mas a gente também não tinha tanto dinheiro, né? Faculdade, tudo. Daí a gente começou a juntar, a gente fez contrato, né? Fez um contrato. Foi muito organizado. Eu não, assim, na faculdade eu não tive muita oportunidade de trabalhar com arquitetos, né, Vit? Não. Cada um foi seguindo uma área, alguns trabalhavam mais com engenheiros, igual eu, e outros trabalhavam mais com arquiteto, igual a Vitória, né? Eu trabalhei até na igreja, na Assembleia de Deus. Mas a bom é que nossa coisa era perto, lembra? Sim. Eu fazia com engenheiro, ela fazia com arquiteto, mas era pertinho, a gente se dava carona. Era bem legal. E aí a gente sempre se deu muito bem na faculdade, né? A gente dava certo fazendo os trabalhos, na divisão das tarefas. Vou pôr essa água pra esquentar. E a gente sempre quis ter um escritório autoral e a gente resolveu se juntar. E aí eu acho que no 7º período a gente começou a juntar dinheiro, né? Todo mês. A gente juntava um pouquinho, nós 5, e colocava numa continha. Aí essa conta depois ajudou demais, né? Ai, a água! Vai fazer muito barulho? A Karen, que sempre foi do financeiro até hoje. A mais coerente. E ela cuidava do nosso dinheiro. A gente tinha que coisar todo mês. Como que chama isso? Depositar todo mês R$50. Era R$50 na época, pensa. Era numa conta da Caixa. E aí a gente começou assim, né? Mas tudo com propósito. A gente sempre teve muita vontade de ter escritório e nós 5 sempre fazíamos trabalho juntos na faculdade. Os professores até achavam engraçado. A gente era um quinteto bem dinâmico, né? Sim. E aí, por exemplo, às vezes o professor não deixava a gente fazer nós 5. Aí a gente dividia 3 e 2 e fazia tudo a mesma coisa também. Uma vez teve um trabalho, né, Vitória? Tinha que fazer uma maquete. E era individual. Sim. E maquete nunca foi um talento muito... Nem meu, nem dela. Não. Mas o Lafayette da Karen era. A Dani, coitada, até perdeu um pedaço do dedo. A Dani foi até pro PS. E aí nessa de maquete, chegou lá nossos projetos sem querer, eram iguais. Sem querer! A gente fazia tudo junto. A gente fazia tudo igual. Nossa. Tô picando a cebola aqui, gente. Gente, cogumelo, saber que não pode molhar, né? Tem que passar paninho. E essa faca é boa. E aí a gente, no 7º período, começou a juntar dinheiro. A gente formou na pandemia. Na semana da pandemia, que começou aquele lockdown, que era pra ser nossa formatura, né? Verdade. E aí a gente já tinha tudo pronto, né, pra formatura, vestidos, tudo pronto. E aí, lockdown. A gente foi ter 2 anos depois? Foi, em 2022, a gente formou 19. E a gente já tinha escritório. Tinha. Quando a gente começou a juntar dinheiro, né, quando a gente formou de fato, veio a pandemia e a gente ficou com medo no início de abrir um escritório, né? De fato. Assim, e a gente queria muito lugar fixo, né? Queria. Físico. Eu lembro que nos primeiros meses a gente viu um lugar e depois a gente desistiu porque chegou a pandemia. E sabe uma coisa também? Que isso mostra muito da gente, né? A gente ficou doido com uma casa, que é inclusive a que a gente aluga hoje, né? Que é o nosso escritório. A gente amou a casa, e a moça não queria alugar pra terceiros, né? Ela só queria de uma imobiliária lá. E aí a gente não conseguia alugar nessa imobiliária e tal, a gente bateu na porta da mulher. Aí ela deixou. Eu fui lá, bati na porta e falei, oi, por favor. Ela falou, não alugo pra
por imobiliária e não alugo para escritório. Mas aí com todo o nosso charme. Nosso carisma. E a gente implorando. A gente implorou. Mas e a gente tá lá até hoje. A gente alugou o escritório em outubro, né? Foi em outubro. Até outubro a gente trabalhou muito tempo home office. Mel, põe uma foto depois, por favor, nossa, aí de casa. A gente trabalhava o tempo todo de home office. E o que foi muito legal pra nós é que, como somos 5, tiveram muitas portas de entrada. Então, logo de início, a gente fez projetos grandes, né? Inclusive aqui foi um dos projetos. Então, a gente já começou pro escritório, assim, fazer o primeiro projeto multifamiliar, né? A gente teve a oportunidade de transformar aquelas 10 duas casas em 10 kitnets. A gente fez duas casas, que eram 2 casas num lote, né? Então a gente já começou assim, aprendendo muito, mas com e uma coisa desafios. Da faculdade de arquitetura que a gente fala muito até para os nossos estagiários, que a gente aprende muito depois que forma, né, na vivência, coisas de prefeitura, a gente vê na faculdade, a gente aprende, mas assim, na prática é outra coisa. É muito diferente. É muito diferente. E é muito legal, né? Aprender assim. Eu acho que a gente sempre foi muito corajoso. Com certeza. Eu tenho medo de muita coisa na vida, menos de trabalho. Nossa, isso a gente nunca teve, Ninguém graças pode a falar. Deus. E aí a gente já começou com projetos grandes, o que foi bom, que a gente teve visibilidade, né? A oportunidade de mostrar o trabalho, porque tem muitos escritórios que começam e trabalham anos só com projetos de interiores. Começa assim, né? E vai só... Fica confortável, né? Fica confortável. Porque, de fato, tem menos burocracia, assim, nesse aspecto de prefeitura, legislação e tal. Não que não seja difícil, Nossa, tá, gente? Inclusive, é muito bem trabalhoso, difícil. Mas a gente teve essa oportunidade. Enquanto isso, lá na faculdade, né, no 7º período, quando a gente começou a juntar o dinheiro, a gente já criou o Instagram do A5. Foi. E o nosso amigo publicitário, o Zé, já criou nossa logo. Perfeita, que a gente usa até hoje. Teve como chama? Rebranding. Que a gente melhorou. E aí ele criou a marca pra nós, e na época podia, né? Então a gente criou o Instagram e postava o projeto fictício, né? E no começo a gente postava projetos menores. Inclusive, nosso primeiro hater foi nessa época. Nossa, é mesmo! Que a gente fez uma porta, um projeto de uma casa. O puxador gigantesco. O puxador era gigante da porta. Eu acho que início, né? A gente baixou o bloco, eu acho que fui até eu que fiz o projeto. Uma porta. A gente baixou. A gente deu skate. Isso, eu estiquei a porta. O puxador ficou gigantesco, cara. E a gente impulsionou, né? Teve 20 mil curtidas. E o cara comentou. Era muito. Falou, casa linda, pena que esse puxador é gigantesco. Incoerente. Não tem como abrir essa porta. Gente, eu fiquei tão chateada. Gente, me ficou. Hoje eu não ligo mais. E aí a gente começou assim. Esqueci de pegar o trem. E aí foi bem legal. Eu piquei meia cebola e tô picando 2 alhos. A gente é muito experiente, né? Demais. Eu fiz um monte de cogumelos, depois mostro. Vai fazer o caldo de legumes, porque eu esqueci aquele, Giovana. É? Aham. Olha. Agora contando, né? E aí teve a pandemia, mas isso não fez com que a gente tivesse menos projetos. Inclusive foi bom, porque a galera ficou mais em casa. Em casa, viu todos os problemas que tinham em casa, né? Bom entre 1000 aspas, né? Bom sim, gente, foi horrível. Gente, Deus me livre, né? A gente já tá falando, gente, eu tô sentindo assim, sendo assistida por uma multidão. A gente sempre faz palestras sobre o arquiteto, a inserção do arquiteto no mercado de trabalho, e a gente tá acostumado a falar para os alunos. A Giovana era professora. Verdade. Quem já foi não deixa de ser, né? Não deixa, não. Não, tá no sangue. No primeiro ano a gente já teve, né, todos esses desafios que foram ótimos, pra gente aprender. E aí, mais uma vez, né? fortalecer a nossa amizade, união e o escritório. E mais uma vez, é bom falar sobre bons relacionamentos também, humildade, né, Vidi? Total. Pra aprender com as pessoas que já... essa nossa área, inclusive, a gente tem que ter muita humildade, porque tem um pedreiro que trabalha 50 anos no negócio. Se chegar a gente lá, as bonequinhas, falando que sabe fazer tudo, tá bom, viu? Ele sabe fazer 1000 vezes mais, então tem que ter humildade e escutar, né? Com certeza. E a gente sempre esteve muito disposto a ouvir, a escutar e a pedir ajuda quando não sabia mesmo. Então, assim... Sim. Na prefeitura também, a gente sempre pediu ajuda para quem a gente conhecia. Sim, e eles fizeram muita diferença pra gente. Muito mesmo. Ajudaram bastante. E até hoje a gente pede. Sim. O tempo deu uma fechada aqui. Pois é, coisa doida.
E aí o que acontece? O primeiro ano muito trabalho, a gente abriu o escritório em outubro, né? Com essas coisas maiores. Você que é boa de data, não lembro. E aí nos próximos anos a gente já começou a pegar mais projetos de interiores também, começou a ir para essa área. O bom, além de tudo isso que eu já falei, de ser muitas portas de entrada e dividir o trabalho, é que a gente consegue ficar, cada um fica melhor em uma área, né? Isso. Então, o bom lá... de ter mais gente no escritório, né, muitos sócios, inclusive tem muita gente que pergunta como que vocês conseguem, né, ter 5 sócios. É, e a gente consegue. Mas isso é tão bom que aí cada um tá na sua área que domina mais, então a gente consegue abraçar mais projetos. Tem alguns escritórios que não conseguem, né, fazer isso. E a Vitória falou sobre a época da faculdade que a gente se dividia em grupos, né, de 2 e 3. E para atender os clientes lá no escritório, a gente faz da mesma forma, na mesma né? dinâmica. Porque chega um cliente lá, a gente não precisa de tantas pessoas para atender uma pessoa só. Então a gente se divide também, mesmo todo mundo participando, a gente acaba dividindo essa demanda aí. E aí a gente vai atendendo aos poucos, né? Que é muito legal. E sabe uma curiosidade, voltando? Eu e a Giovana, a gente nunca se conheceu quando a gente era mais nova. Só que, olha que loucura, a gente conhecia todas as pessoas do grupo, mesmo meio. Assim, o mesmo meio, e a gente não se conhecia, nunca se esbarrou. Eu não sei como é isso, a gente fez cursinho no mesmo lugar. Sim, tudo era pra ter conhecido e não conhecia. Aí, o que aconteceu? Na faculdade, a gente era muito dedicado. E aí... eu faltei um dia, a gente tinha muito problema no estômago, né? A gente passava muito mal. E aí eu passei mal e não fui. E era no comecinho da faculdade, a gente ainda não tinha se conhecido. Aí uma menina que era minha dupla chegou lá falando mal de mim. Falou? Ela falou assim que eu não ajudei em nada do trabalho, sendo que eu tinha feito tudo. E a Giovana via, né? Pois é, eu vi a dedicação, não é possível que essa menina não fazia nada. E eu fazia. Aí, a Giovana, eu cheguei no outro dia, você me mandou mensagem? Eu acho que eu mandei mensagem, eu não aguentei não. Ela me mandou mensagem e falou assim, fiquei sabendo. A menina foi apresentar o trabalho e a professora perguntou, cadê sua dupla? Ela não veio? Aí a menina falou, não veio, não me ajudou em nada. Eu falei, gente... Não mente, eu odeio mentira. Mentirosa. Mentiu, então, achei pai. Eu falei, deixa eu te falar. Abre seu olho. Não desse jeito também. Foi assim que a gente se conheceu. A gente já devia estar conversando. Acho que você perguntou como foi será? Hoje. Eu não falei do nada também, né, será gente? que não? Eu sou tímida. E aí foi assim, a gente ficou amigas, né, Viti? Sim. E você já era amiga dos outros meninos, né? Do lá foi da Dani, né? A Cacá, não? A Cacá foi entrando depois no grupo. E quando a gente formou, eu lembro que a gente ficava sonhando com as coisas, sabe? Um dia a gente vai fazer o projeto de um prédio. Sim. E aí a gente foi tendo a oportunidade ao longo do tempo, e isso foi muito legal pra nós. Vou pôr... A gente vai fazer pouco, né? Ou muito? Pouco. Pouco, né? Eu não almocei ainda. Então é muito? Mas é um tanto bom. Você acha que essa panela vai... Não, essa panela é ótima. Tá, então... Gente, aqui a Vitória tá fazendo um caldo de legumes, tá? A gente não comprou o caldo Knorr, tá vendo? Pode falar a marca? Aí, eu coloquei uns temperos naturais, uma cebola e uma cenoura. Se não for assim, gente, paciência, eu não sou profissional. E agora vai colocar alho e a cebola aqui e depois o arroz. A gente também, uma coisa que a gente fez muito no começo da carreira, né, foi uma casa no condomínio. Sim, isso foi ótimo. Eu acho que tem pessoas que formaram com a gente que até hoje não tiveram oportunidade. E eu não acho que tem a ver com talento de fato ou com merecimento. Eu acho porque, infelizmente, também a arquitetura tem isso, né? Por muitas vezes é uma coisa, um círculo muito fechado, ou é um nicho mesmo que algumas pessoas não alcançam. E tem gente que nem quer também, né? Tem isso. Sim, porque tem muitas áreas de fato, mas realmente é difícil, assim, principalmente no começo. E fazer uma foi bom, que deu a oportunidade da gente ter um portfólio e ir fazendo outras e outras e outras. E que foi bem legal. A gente gosta muito de fazer até hoje, né? É uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. E aí, depois disso, a gente fez de tudo. A gente fez de tudo. Escola, a gente já fez prédio, escola, prédio, galeria comercial. A gente já fez.
acompanhou a execução. A gente fez projeto de farmácia, a gente fez projeto de salão de cabeleireiro, a gente já fez projeto de casa, de apartamento, de... O que mais? De tudo. A gente já fez... Em outras cidades, Em outras né? cidades aqui. A gente já deu consultoria fora do país também. Já demos consultoria. A gente já fez consultoria também para construtoras, assim, para entender o aproveitamento do lote. Sim. Então isso é uma vantagem viabilizar, também. né? Se fosse só A gente um... já reformou o Center Shopping, os estacionamentos. Eu adoro falar isso. E isso é uma coisa que, se fosse só um, se fosse só a Vitória, a arquiteta ou a eu Giovana... coloquei esse azeite tem um século. Provavelmente não seria possível. Vamos ver o que tá rolando aqui. Você achou que o tamanho da cebola tá bom? Parece que eu achei muito, vou pôr um pouquinho. Tá vendo? Vou cortar os cogumelos. Eu sempre assim, paro pra pensar nisso. Em meia lua. Ah, Tá vendo? isso é meia lua? É. Gente, ficou um pouquinho de terra, mas isso aqui é familiar. Também não sou perfeita, né? Não tem como. Quer que fica mais enquanto você mexe aí? Quando a gente formou... Ah, uma coisa, arroz de risoto não lava, tá? Não acho. Quando a gente começou a trabalhar, isso também tem a ver com como é o dia a dia da arquitetura, né? Acho que eu pus muito. Eu pensava... Todo projeto que a gente ia começar a fazer, eu pensava, gente, não é possível que eu recebo pra isso. Olha que bênção, Sim. tanto que é lindo que eu faço. Gratificante. E o tanto que eu amo. E aí, com o tempo, isso vai passando um pouco, porque a gente vai... Esse entusiasmo todo, né? E a gente vai encontrando pessoas não tão boas também, não é o tempo todo bom. Não é mesmo. Mas, de fato, eu acho que é muito Seres importante humanos, né, gente? fazer o que ama, senão a gente já poderia ter desistido. Ai, O que foi? vinho. Gente, eu não sei se a Vit falou, mas a gente comprou 2 tipos de cogumelo. Você falou, Vit? Ah, mas eu não lembro quais são. É tipo champignon e Paris? Não Esse aqui é sei. Paris, eu tenho quase certeza. E esse? Esse eu não sei, esse é o maiorzinho, mas a gente comprou esses 2 tipos Moreninho. pra um mais moreninho. Uma Giovana e uma Vitória. Esse daqui que é um pouquinho menor e esse que é maiorzinho. Esse que eu peguei tá pequeno, mas tem os maiores aqui. Pra gente fazer uma mistura, não ficar um tipo só. Tô deixando cair tudo, gente. E já tá cheiroso. Tá? Tá, tô sentindo daqui. Essa é a nossa primeira vez fazendo isso, né? Então espero que vocês então... gostem, que a gente se identifique, que se conecte. Eu acho válido, sabe? Eu gosto dessa experiência quando o cliente chega no escritório também por se identificar com o arquiteto. Isso é muito interessante. Isso é muito importante, assim, pra nós. E flui melhor, assim, o trabalho, né? Confia mais, confia né? mais. Ele sabe com quem que tá trabalhando. Ele sabe o nosso jeito de E conversar. querendo ou não também, arquitetura, a gente mexe com muito dinheiro, né? Assim, é um investimento muito grande, muito alto. E também é o sonho da pessoa. Inclusive, é uma das coisas que a gente mais preza, né? Que a gente sempre fala no escritório. Eu acho que o maior problema e a melhor parte do trabalho está no mesmo lugar, que é isso, é exatamente Exato. isso, é o sonho da pessoa, assim. E como nossa profissão é muito visual, eu sinto que tem muita gente que sente mais abertura para opinar, né? Que vê uma coisa Exato. bonita. Isso acaba atrapalhando um pouco também, tirando... A gente tem, hoje em dia a gente tem acesso a tudo, né? Então, assim, TikTok, tá tudo muito fácil de acesso pro pessoal. O chat. A gente... Não. Contando experiências, né? Já aconteceu de cliente nosso virar pra gente e falar... a gente terminou o projeto, entregou, o cliente virar e falar... coloquei no chat esse tapete pra ver se funcionava. Aí manda a foto que o chat gerou com o tapete e fala, funciona? Mas o pior, eu acho que é quando coloca alguma planta, alguma coisa assim, e o chat fala alguma coisa, só que não é muito genérico, né? Ele não... Se for, por exemplo, uma reforma, alguma coisa do tipo. Acontece sabe, também. né? O cliente pega nosso estudo preliminar, ali o primeiro estudo, manda no chat e fala, comente, chat. E acha que a gente não vai reparar. Mas a gente repara. Nasci ontem. Isso é triste, assim, eu acho que é quando triste, fala porque de... não confia, né? Aí é complicado. Mas Assim, graças a Deus aconteceram pouquíssimas vezes. Eu acho que é esse caso só, uma vez. Mas dá um pouco de desgosto. Assim, minha única preocupação com a inteligência artificial é essa. É o pessoal perder a mão, assim, esquecer desse trabalho humanizado. E eu acho também, entrando nisso, que daqui a um tempo, vai super
o povo vai ficar sentindo falta, né? Do humanizado mesmo. Com certeza. Porque fica tudo muito no digital, né? Tudo é cíclico, né? Então acho assim que vai começar a fazer falta. Na verdade, eu acho que já tá fazendo. Eu acho que daqui a pouco o pessoal vai sentir falta disso mesmo. De ver a gente, de entender nosso jeito. Ah, e conta como foi ser professora? Foi bom, uma experiência válida. Acho muito legal. Seus alunos queridos. Queridos, eu acho muito legal ver que... Eu adoro muitos. Mas eu acho, assim, acho que é bom todo mundo saber que é uma vertente, né, da arquitetura, tem essa possibilidade, igual trabalhar... Mas não é nada fácil, né? Não é fácil e é trabalhoso, depois, né? Durante e depois. O que eu tava Mel, falando? fala uma pergunta ou curiosidade. Qual foi a pergunta que eu tinha aquela hora? O que não pode faltar na cozinha, eu acho. Isso. Não pode faltar na cozinha de uma arquiteta. Ou em geral, né? Nossa, que tanto de cogumelo. Então, exagerei. O que não pode faltar? Uma circulação funcionalidade, boa. né? Funcionalidade. A gente poderia falar 1 milhão de coisas. Bancadas espaçosas, uma geladeira de 3 portas. Mas o que precisa mesmo é de espaço, funcionalidade. É. Ah, na Kim Kardashian, né? Bons espaços. Né? Tem uma coisa toda de geladeira, assim. Sim. Não tem jeito, gente. Se não for bem planejado, não funciona. Tem casas enormes que tem a cozinha péssima e apartamentos pequenos que tem a cozinha super bem resolvida. Sim. Por isso tem que contratar um bom arquiteto, né? Sim. Isso tá ficando ótimo, ó. Tá ficando bom? Mas isso é uma coisa boa de falar. Eu acho que um pouco de... A arquitetura ainda tem um pouco disso, né? Do pessoal achar que é um serviço luxo, muito luxuoso ou distante. E não é, tem que ser funcional. A arquitetura é sobre isso, deixar funcional para todo mundo. A arquitetura é para E todos. tem que ser acessível para todos. Todos. E eu acho que é papel dos arquitetos relembrar isso o tempo todo, assim. Falar para as Sim. pessoas que a arquitetura é para todos, mostrar a diferença. Mas também, muito disso vem desse nicho, né? Que eu tava falando, desse meio muito fechado, né? Que aí as pessoas acham que é realmente uma coisa, um trabalho muito luxuoso, um serviço que não é para todos. E é longe disso, né? A arquitetura... Quanto mais a gente conseguir alcançar todas as pessoas, né, eu acho que melhor vai ficar para todos nós, assim. A ideia é que todo mundo more bem, viva bem e que entenda que isso é também Os graças espaços urbanos também, né? Com certeza. Tudo funciona com um bom arquiteto. Falando nisso, é uma ótima área também, essa parte do urbanismo. Muita gente fica focada em arquitetura autoral, escritório, mas tem gente que gosta, né? Tem. Minha prima, inclusive, é. Tá vendo? Tem para todo mundo, né? Tem. E você acha mais difícil projetar para família, amigos ou para Muito pessoa mais. desconhecida? Muito mais difícil. Eu também acho. Uma carga maior, né? Porque tem um julgamento diferente, né? Tem. E ao Gente. mesmo tempo que confia, é o tempo que também não confia tanto. É porque tem mais espaço para palpitar, eu acho, né? Falar o que não gostou, não tem tanta barreira. Risoto é tão fácil de fazer, né? Assim, o que a gente faz, né? Tem uma coisa do risoto, não sei se a Viti falou, mexe, sem parar. É. Falou? Não, Tem que mexer. mas é. E Pra muito sempre. quente, nossa. E demora, né? Pegar o ponto, o arroz é mais durinho. É bom pra fazer um jantar romântico. Romântico. Pra quem é casado, quem namora. O que mais? Ou quem é solteiro. Quem é né? solteiro também, tem um date que eu Sim. tô fora da pista há muitos anos. Tô fora, Não gente. sei, casei, né, Não gente? sei. Sobre desavenças, né? É. Já tivemos, não tem como não ter, né? São muitas pessoas no escritório, Seres humanos. seres humanos, a gente erra, a gente às vezes tem pensamentos diferentes, mas o mais legal de tudo é que eu acho que a gente é muito amigo mesmo, assim, família. Então a gente sempre pensa em conversar primeiro, em tentar resolver da melhor forma possível. Sim. Então, assim, eu acho que mais de um sócio, mais de uma vez, já tiveram vontade de desistir, né? Mas nunca de fato. Mas é que realmente é uma carreira difícil e O retorno é demorado, né? O conhecimento, tudo. Quando a gente pensa no prazo de um projeto, já é longo, né? A gente Nossa. tem quase 1 ano para entregar um projeto. Para ele ficar pronto, entregar e ficar pronto é 1 ano. Para esse cliente, talvez um dia voltar, é numa outra oportunidade de construir, um outro negócio, mais anos e anos. Sim. Então não é uma profissão de retorno tão rápido. Isso é cansativo em alguns momentos, né? É. Mas assim, graças a Deus a gente sempre conseguiu rebolar e dar a volta por cima. Sempre. Agora, Com manteiga. o que a gente tem que ralar. Tem que ralar. Rala. Rala. Sabe que o segredo do risoto é no final colocar 1 colher de manteiga Manteigona. também. Aqui primeiro eu vou
dar um sustinho nos cogumelos. Um susto. Quando a gente encontrou aquela casa, Ai, a gente se apaixonou porque ela era muito... Antiguinha, né? Ela tem uma identidade muito forte, Muito. né? Ai, ela é perfeita. E aí, depois, coloca uma foto aí, a gente reformou ela inteira e a gente já reformou pela segunda vez, o que é muito bom, né? Sinal que tá dando certo, que a gente tá só crescendo, que a gente tá prosperando. E essa casa faz muito sentido pra nós, assim, desde a localização até tudo que ela tem, E a ela quantidade é uma de casa que ambientes. tem muita história, né? Ela é muito antiga. Inclusive, essa semana, ou mês passado, não sei, tem pouco tempo, não foi? Que uma mulher bateu lá na porta Foi. do A5 e falou assim: ah, aqui morava Lá foi o ateliê da primeira mulher negra, que- não é? Acho que teve Eu um achei isso tão ateliê lá, legal. no centro da cidade. E assim, a gente podia até ter investido em outros tipos de escritório, né? Mas aquele fazia sentido pra nós. A gente não queria mais do mesmo, né? Não. Uma casinha charmosa no centro da cidade é... Ninguém tem. Ninguém... alguns têm, Eu mas tô assim... brincando, igual a nossa. Mas a gente gosta muito, é muito feliz lá, assim. Os momentos felizes e tristes lá, assim... Tudo, Já né? chorei muito lá, de tristeza. E já chorei Todo muito mundo de alegria. já chorou tanto lá. Eu acho isso tão engraçado. É engraçado, porque direto a gente tava trabalhando, um começava a chorar. Eu lembro. Teve uma época que eu fazia terapia e meu horário era assim, 1h da tarde. Não dava pra eu ir em casa, Sim. era online, lembra? Aí eu ia num quartinho, fazia terapia, eu voltava tão inchada. Tadinha. Eu voltava super inchada. E bom que eu já repassava, né, os conselhos Sim. da terapeuta. Eu, gente, a terapia Ela foi já assim. ajudava, Me né? falaram assim. Isso é o bom de trabalhar em família, né? Se fosse no escritório que a gente não fosse tão amigo, não teria essa liberdade. É, não teria. E eu acho que de fato é o que salva a gente, porque 5 anos com 5 sócios é muita É. coisa, assim. E essa amizade, essa irmandade mesmo. Tem 2 interiores que a gente tá fazendo em um mesmo prédio. Verdade. Que ainda vai ficar pronto. Nossa, põe uma foto aí, tá? Com umas. Assim, eles estão muito lindos, assim, muito bem pensados. Então mesmo. Com umas coisas que eu gostaria de colocar na minha casa. Sabe Vai um ficar negócio? muito bonito e a gente vai acompanhar a execução de lá. Vai. Eu acho que o bom também é saber que a gente faz projeto que a gente moraria, sabe? Não tem um que eu já tenha feito que eu fico. Assim, todos têm potencial, todos são bons, assim, bem Verdade. pensados. A gente gosta de todos, sem exceção. Sem exceção. Vem ver como tá ficando, ó, ele vai reduzindo. Sobre o que a gente estava falando, né, do projeto de o cliente às vezes demorar a voltar, mas é muito legal quando ele volta, né, E com tá uma em mudança outra em outra de fase. vida. Isso é muito legal. Já aconteceu da gente fazer projeto para uma pessoa solteira e depois ela volta casada, né? E é muito legal ver a mudança, os pedidos, né? Que muda, assim, realmente, de fato. Outro programa o de programa de necessidades. necessidades. Isso é muito legal. E pra mim não tem nada mais gratificante do que quando uma pessoa volta, assim. Eu ganho na É o loteria. melhor. É o melhor. É muito cenário. melhor que indicação, que tudo. É, quando a pessoa volta, assim, eu durmo feliz. Eu tenho certeza que a gente faz um bom trabalho. Sim. Isso é o que me motiva, sabe, bicho? Ai, me tira da cama, gente. Isso sim, sabe? eu acordo todos os dias Move pensando nisso. montanhas. Ó, acho que aqui Move. foi. Prato raso. Um prato. E agora? Agora a gente Ó. vai empratar. Calma, eu preciso de sal. Um pouquinho. Eu assim. Por isso que eu ia pegar com uma colher, né? Difícil. Gente, a gente agora vai servir um risoto. A gente espera que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o escritório e sobre nós, né, Vi? Sim, e foi muito legal. É, façam, é super fácil, prático, bom pra A todas gente as não ensinou ocasiões. muito, né? Mas acho que deu pra pegar bastante. A gente vai escrever aí o passo a passo e até o próximo vídeo. Acompanhe. Tchau. Agora vamos servir. Tô com fome. Chama os cachorros. Vai, Gabi. 3 e... Ficou bom. Tchau. Passam aí.